Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Lucas, que de maneira tão atenciosa me convidou para falar com vocês um pouquinho sobre aspectos jurídicos atrelados à regulação e políticas públicas sobre blockchain, e agradecer a oportunidade de dizer que é uma honra estar falando de um evento dessa envergadura, dessa magnitude. E uma surpresa, eu até falei, Lucas, achei que era uma coisa mais intimista, digamos assim, eu não sabia que era um evento tão grande com tantas pessoas. De todo modo, eu quero falar com vocês de dois aspectos que eu acho que são importantes nesse debate. Então a fala será dividida em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar um pouquinho sobre o que é segurança jurídica e, em seguida, eu irei falar um pouco sobre o que se considera a democratização da regulação da vida, da regulação da atividade econômica, de um modo geral. Em relação à primeira parte, é fundamental fazermos uma pergunta. Qual é o papel do direito na sociedade? A maioria aqui presente deve imaginar que é atrapalhar a vida de todos nós, né? E eu não posso deixar de concordar que o direito, em alguns aspectos, termina atrapalhando a nossa vida. De outro lado, a resposta a essa pergunta depende de várias concepções e construções que transitam pelas mais diversas matrizes político-ideológicas. O que eu não tenho nenhuma dúvida é que uma das funções essenciais do direito em qualquer convívio humano, em qualquer sociedade, de um modo geral, é dar o que se denomina segurança jurídica para a vida de todos nós. Segurança jurídica que é algo que todos nós podemos imaginar, sentir o que seja, mas, por outro lado, é uma dificuldade tremenda, seja para os juristas, seja para qualquer pessoa que analise o tema, defini-la de uma maneira minimamente conceitual. Eu vou falar aqui de alguns aspectos de um livro, de uma obra específica, que a minha visão é a melhor tentativa que nós temos na literatura jurídica brasileira, que é a obra Teoria da Segurança Jurídica, do professor Humberto Ávila, que é oriunda da tese de titularidade apresentada por ocasião do seu concurso de titular. O professor Humberto Ávila é professor titular de Direito Tributário na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na São Francisco, né? E, para o professor Humberto Ávila, a segurança jurídica, ela é fundamental e tem como finalidade estabelecer o que ele denomina de modelo de estado ideal das coisas. Ou seja, não é algo estanque. A segurança jurídica, claro, em alguns momentos nós temos como verificar se a segurança jurídica é violada ou não. Por outro lado, quando ele denomina como estado ideal de coisas, corresponde à ideia de que na prática da vida humana, na prática do convívio das pessoas, é que há de se verificar se há um estado de segurança jurídica. E por que isso é fundamental? Porque, em sendo violado em qualquer comportamento, seja na vida privada, ou seja na vida pública, ou seja, a administração pública, qualquer comportamento que eventualmente viole a segurança jurídica, deve ser repugnado, deve ser afastado pelo Poder Judiciário por violar, principalmente, a nossa Constituição. E, posto isso, a ideia de segurança jurídica ela pode trazer várias concepções e várias ideias. Num primeiro momento, no caso específico do Brasil, há uma tensão muito grande. Que tensão é essa? A nossa Constituição, para quem ainda não teve a oportunidade de ler, ela estabelece quais são os objetivos da nossa sociedade como um todo. Está escrito lá. São objetivos da República Federativa do Brasil, o quê? No artigo 3º, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantindo o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e dentre outras coisas. E por que eu considero isso atenção? Porque a ideia de segurança jurídica pode transmitir, no primeiro momento, a ideia de estática, a ideia de
manutenção do estado das coisas. E como que nós vamos manter o estado das coisas e promover essas mudanças estruturais na nossa sociedade. Não vou entrar no mérito de como essas mudanças devem ser feitas. Há diversas e variadas acepções e considerações sobre como deve se fazer isso. De todo modo, o que eu considero é que há uma tensão entre isso que se chama segurança jurídica e o que a Constituição impõe para o nosso convívio como todo. Bom, posto isto, passo a descrever o que o professor Humberto Ávila considera como fundamental para que haja um estado de segurança jurídica. Em primeiro lugar, há que existir o que ele chama de cognoscibilidade. O que é isso? Bom, a cognoscibilidade implica que qualquer atuação do Estado, especialmente, deve ser minimamente cognoscível. Qual o sentido disso? Nós, como cidadãos, como povo, como atores da sociedade civil, temos que entender o que a lei, o que a norma diz. Pode parecer algo surpreendente, mas o Tribunal Constitucional alemão, que é o órgão alemão que regula de maneira máxima as normas na Alemanha, já declarou inconstitucional uma lei porque ela era incompreensível. Ou seja, as normas devem ser compreensíveis. As normas deveriam, em tese, ser passíveis de compreensão por todos nós. E eu tenho certeza aqui que, pelo menos, uma boa parte desse auditório já parou para ler alguma norma, alguma lei, alguma resolução que seja, e não entendeu nada. Não é por falta de capacidade de compreensão da língua portuguesa, por óbvio. É porque talvez haveriam várias explicações sociológicas, antropológicas, enfim, para esse fenômeno. Mas é um fenômeno que existe. Eu mesmo, há algumas normas que eu paro para ler e não entendo. Por quê? Porque a linguagem é hermética, a linguagem não é feita para ser compreendida. Além da cognoscibilidade, há um aspecto de que a segurança jurídica implica em confiabilidade. E esse aspecto é o aspecto que se considera o dinâmico, ou seja, a segurança jurídica não implica que o estado das coisas deve ser permanente. Não implica que não possa haver mudanças. Implica, sim, que essas mudanças sejam feitas de maneira racional, de maneira lógica. E eu quero trazer aqui um exemplo recente, e sem entrar em qualquer mérito da política pública específica, das opções estatais, mas nós temos um relativamente recente exemplo da medida provisória 579, que trata do setor elétrico e que é considerado por boa parte dos agentes econômicos do setor elétrico como uma das grandes responsáveis pela desestruturação de um setor da economia tão fundamental por todos nós, para todos nós. E nós sentimos isso ainda hoje. Recentemente, eu abri no jornal, a conta de luz aumentava mais de 40%. Claro, não sei se o motivo direto, específico, é a MP 579. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que, às vezes, o poder público opta por caminhos que implicam em mudanças que é de difícil identificação, no mínimo de racionalidade. Podemos identificar alguns outros tipos de interesses, mas uma racionalidade do ponto de vista minimamente palpável é de difícil compreensão. E, por fim, para que haja um estado de segurança jurídica, é necessário que haja calculabilidade. O que é isso? Bom, todos nós aqui já fomos ou ainda somos alunos. E vamos imaginar que no primeiro dia de aula, o professor faça a sua apresentação e diga: vocês possuem o direito de faltar 25% das aulas. Ou seja,
vocês irão se programar, vocês irão calcular a vida de vocês com base nessa norma. Imaginemos que ao chegar no final do semestre, o professor vira e diga: não, eu mudei de ideia. Agora o limite máximo de faltas é 15%. Quem faltou mais de 15% está considerado reprovado. Isso estabeleceu um estado de coisas de segurança? De forma alguma. Ou seja, é necessário que nós possamos calcular a nossa vida com base nas regras previamente estabelecidas. Ou seja, esses três fenômenos que eu acabo de apresentar são essenciais para que nós possamos viver um estado de segurança jurídica. E é fundamental que a atuação do Estado, especialmente na regulação da vida e com especial enfoque na regulação da economia, seja feita com segurança jurídica. Tudo isso que eu acabei de falar, eu vejo aqui pelo visual, né, digamos assim, de vários aqui presentes, que são advogados, há todo um juridiquês que implementa isso na prática, coisas como anterioridade, enfim, várias normas e regras e princípios que corporificam isso no mundo do direito. Mas, na essência, na minha visão, com base nessa obra que eu mencionei para vocês, é isso que estabelece um estado de segurança jurídica. E isso é fundamental. E por que é importante, na minha visão, claro, falar um pouco de segurança jurídica? Por que eu acho que é importante que vocês entendam o que é segurança jurídica? Porque, num evento em que se trata do blockchain, algo que se considera justamente que irá dar segurança para boa parte dos aspectos da nossa vida, é fundamental que a atuação do Estado seja feita com o máximo de segurança jurídica possível. Bom, assim eu encerro essa primeira parte. Eu acho fundamental que todos nós tenhamos uma visão sobre o que seja isso. Todo mundo já deve ter sentido na pele insegurança do ponto de vista jurídico, seja, por exemplo, em questões familiares, seja em questões tributárias, ou em qualquer área, mas talvez, espero que tenha agregado no sentido de desanuviar um pouco o que é isso que, como eu disse, todo mundo sente o que seja, o que é, mas poucas pessoas sabem exatamente o que seja. A segunda parte da minha fala, vai ser um pouco mais rápido, para ficarem cansados, trata do que se considera no direito de democratização da regulação. Por quê? Bom, no primeiro momento, no direito brasileiro, foi estabelecido um paradigma que se considera o que se denomina supremacia do interesse público sobre o privado. Isso decorre, basicamente, da dicotomia, da tensão existente entre autoridade e liberdade. E daí decorre dicotomias como público, privado, individual e coletivo. Isso na origem foi cunhado, foi feito, na realidade, para proteger os atores da sociedade contra os abusos do Estado, ou do soberano naquele momento histórico. Entretanto, com o andar da carruagem, houvemos algumas deturpações do que se considera isso. E esse fenômeno gerou o que se considera uma bipolaridade na atuação entre a administração pública e atores da sociedade. Essa bipolaridade implica, basicamente, em que os atores da sociedade seriam como que opositores do Estado, sempre. Claro, não estou aqui defendendo que os atores da sociedade sempre estejam agindo no interesse dos interesses coletivos, mas essa construção social de que atores da sociedade, sejam agentes econômicos, ou sociedade organizada civil, ou nós, enquanto particulares, somos sempre opositores da administração, opositores do Estado,
gera enormes tensões e desgastes na vida social como um todo. Por outro lado, hoje nós temos o que alguns denominam como multipolaridade de interesses relativos à administração pública. O que seria essa multipolaridade? Basicamente, você teria pelo menos dois polos. Que seriam esses polos? Quais seriam esses polos? Ocupados por interesses privados, de agentes da sociedade, e o terceiro polo seria a administração pública. Qual a decorrência dessa construção doutrinária, dessa construção social? É que, nesse momento, a administração pública deixa de ser uma opositora da sociedade, como um todo, dos atores da sociedade, e deve agir como uma mediadora, como uma árbitra, como uma negociadora. Ou seja, a atuação do Estado deve ser mais negociável, deve ser mais democrática. Quais as implicações disso? Bom, as implicações disso, no caso específico da regulação, é que a regulação deve deixar de ser gestada apenas exclusivamente nos escaninhos de alguns burocratas e deve passar a ser gestada, gerida e implementada com a sociedade civil como um todo. E como é instrumentalizado isso? Um exemplo clássico e via de regra muito interessante é o das audiências públicas para discussão sobre regulações. Como funciona? Hoje, basicamente, agências reguladoras principalmente, colocam em consulta pública minutas de regulação. E a sociedade como um todo contribui para essa construção conjunta da regulação. Por óbvio, alguns aqui devem estar se perguntando sobre os riscos da captura dos interesses do Estado, da captura dos interesses do público pelo privado. Bom, esse risco, eu lamento informar, sempre existiu. Sempre. Seja em qualquer modelagem institucional, seja em qualquer modelagem estrutural de sociedade como um todo. Mas, por isso, é que nós estamos hoje aqui reunidos, e por isso que é fundamental que nós continuemos nos reunindo. Por quê? Porque nós, enquanto atores da sociedade, devemos fiscalizar a visão, a atuação do Estado na regulação, especialmente na regulação do blockchain. E tem uma tecnologia com potencial para definir boa parte da nossa vida no futuro próximo ou um pouco distante. Bom, eram essas minhas considerações, Lucas. Muito obrigado pela atenção a todos. E não sei se a gente abre para perguntas agora. Muito obrigado, gente. Obrigada, Lucas. Obrigada, colegas da mesa, pela participação aqui conosco, André. É um prazer conhecê-los. Obrigada aos senhores aqui presentes. Eu gostaria muito de agradecer ao Lucas pelo convite. Foi um convite direcionado ao MCTIC, Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, e eu estou aqui representando o Departamento de Políticas e Programas em TICs, DTIC. Antes de mais nada, então, eu gostaria de apresentar o slide. Gente, perdão, eu vou ter que ficar virando aqui para ver qual é o slide que está aparecendo, mas acho que a gente consegue um jeito de não ficar tão esquisito. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de apresentar aqui o nosso departamento, só para tentar contextualizar a minha fala como representante do governo aqui nessa mesa, né, aqui do governo federal. Eu faço parte do Ministério da Ciência e Tecnologia, como eu já falei, e o tema do blockchain é um tema que está tangenciando o governo federal em diferentes ministérios, né? Não é só o Ministério da Ciência e Tecnologia, obviamente, que está colocando luz e analisando as questões e os impactos do blockchain na sociedade brasileira, na economia brasileira. Mas há um recorte muito específico em relação ao olhar ministerial de cada um dos ministérios sobre o tema. E eu gostaria só de fazer uma apresentação inicial em relação a qual é esse recorte que eu vou trazer hoje aqui para vocês e por que a gente está colocando aqui como o título inicial da apresentação a análise da tecnologia blockchain no contexto das políticas cibernéticas nacionais.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, então, ele é um dos vários ministérios da Esplanada que recentemente sofreu uma fusão com o Ministério das Comunicações e agora ele é composto por 6 secretarias, 5 delas finalísticas. Uma delas é a CEPIM, essa secretaria verdinha aqui, que é a Secretaria de Políticas de Informática, a qual o Departamento de Políticas e Programas Setoriais em TIC faz parte. E é esse departamento que, no decreto que deu origem a essas novas atribuições do novo Ministério da Ciência e Tecnologia, colocou em questão, definiu como atribuições desse departamento 2 principais temas. O primeiro deles é inaugurar a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. Eu acho que os senhores devem saber que vários países do mundo estão traçando estratégias nacionais para a definição de políticas públicas em relação ao ambiente digital, e é o nosso departamento que está fazendo a primeira estratégia brasileira em relação a isso, e também em relação a temas cibernéticos, né? Mas são esses 2 temas principais que o DETIC coordena até o momento. Dentro dos temas cibernéticos, que é o primeiro recorte que eu quero dar aqui, nós temos como atribuições analisar e avaliar tecnologias do mundo cibernético e seus impactos. Antes de mais nada, eu acho que é importante dizer que o mundo cibernético diz respeito às interações sociais e econômicas que tomam espaço na internet. E esse espaço cibernético é um espaço que é permeado por diversos... Obrigada. Passando aqui no meu computador. Enfim, esse espaço cibernético, que é esse espaço da interação econômica e social com base na utilização e aplicação de recursos da internet, sofreu nos últimos anos um processo de criação e desenvolvimento de diversas novas tecnologias. E aqui eu estou mencionando a Big Data, a realidade virtual, Machine Learning, e dentre essas tecnologias, blockchain é uma das tecnologias que a gente está analisando mais de perto. Então, acho que a gente conseguiu ver por que eu estou aqui, né? Por que chegou esse convite até nós. Obrigada. E eu trouxe aqui uma definição, que é uma definição muito cara para nós em relação a esse conceito do blockchain e esses impactos, que é de compreender blockchain como uma tecnologia que é habilitadora desse mundo interconectado. A gente falou muito aqui nas apresentações anteriores sobre confiança, sobre segurança, sobre a questão de descentralização versus centralização, mas aqui eu gostaria de dar um outro recorte, uma nova luz, né, uma luz diferente, um olhar diferente da tecnologia, que é de ser uma tecnologia habilitadora desse universo de dispositivos, pessoas, empresas e dados interconectados mundialmente. Por que essa tecnologia é uma tecnologia habilitadora do mundo interconectado? Porque o blockchain garante que qualquer registro de informação digital possa ocorrer de forma segura, como já foi mencionado, resistente, transparente e eficiente. Então, o blockchain é uma promessa para essas novas aplicações do mundo interconectado e dentro do espaço cibernético é uma tecnologia, portanto, bastante importante. Passando aqui. Ela é uma solução tecnológica para o ambiente digital? Esse slide deveria estar com um ponto de interrogação, porque, na verdade, o que a gente está fazendo aqui não é uma avaliação da tecnologia, mas levantando questões a respeito dessa tecnologia e das suas implicações. Se ela é uma tecnologia que trará soluções para esse mundo digital e para a interconexão nesse mundo digital, ela é uma tecnologia que ainda está na sua infância, né? Mas há muitos esforços voltados para analisar a tecnologia mais de perto. E dentre esses esforços tem o papel do Estado. O Estado precisa saber do que se trata, o que é, quais são as aplicações, quais são as possibilidades. E há, na verdade, 3 olhares principais que o Estado deve ter em relação à análise de qualquer tecnologia. E também em relação ao próprio blockchain. Em primeiro lugar, o blockchain é uma tecnologia que deve ser regulada? É uma tecnologia que deve ser estimulada? É uma tecnologia que deve ser adotada? E essas questões elas não são excludentes, tá? Então, o nosso enfoque é sempre bastante concatenando essas questões e tentando analisar sobre todas essas 3 perspectivas. No que diz respeito à regulação do blockchain,
essa tecnologia, ela traz arrepios, né? Porque parece que é um universo anárquico, que não precisa de um órgão central. O que faremos, governo, instâncias reguladoras, papéis, contratos? O que vai acontecer se essa tecnologia, ela se tornar uma tecnologia difundida no mundo e papel do governo? Há relações de amor e ódio em relação a como regular a tecnologia blockchain. Há o papel dos entusiastas no mundo, que acham que ela não deve ser regulada, e há o papel daqueles que acham que sim, ela tem que ser regulada desde o seu princípio. E eu trouxe aqui alguns exemplos. De como outros países, né, outras realidades de Estado estão pensando a tecnologia blockchain da perspectiva de como o Estado deve regular. O primeiro exemplo aqui é da Rússia. A Rússia, desde o começo, já teve uma posição de que entende que essa tecnologia deve ser regulada desde o princípio. O governo russo não dá maiores informações sobre como vai acontecer, sobre quais premissas a regulação do blockchain ocorrerá, mas eles são taxativos em dizer que essa regulação acontecerá até 2019. E isso não é só no setor financeiro, né? Tem a ver com todas as aplicações do blockchain. A Comissão Europeia está adotando um papel de observadora, está observando a tecnologia. E, para isso, está enveredando esforços em criar corpo técnico responsável por analisar potencialidades, aplicações e potenciais impactos positivos e negativos da tecnologia dentro dos seus Estados-membros. E, para isso, criou, nesse ano de 2017, recentemente, foi em maio, o Blockchain Observatory, que é um observatório voltado a compreender a tecnologia em si, os princípios técnicos, lá, os seus códigos, o seu ethos, a forma como os mineradores trabalham, além disso, as aplicações para o desenvolvimento socioeconômico de maneira geral. Ainda não há primeiros relatórios fornecidos pela Comissão Europeia em relação ao Observatório de Blockchain Europeu, mas a gente já sabe que as principais linhas de pesquisa estão relacionadas sim ao setor financeiro, né, impactos no setor financeiro, e em smart contracts também. E aí a gente tem o terceiro exemplo que eu trouxe aqui, é o exemplo dos Estados Unidos, que é um exemplo interessante, porque é um exemplo que está promovendo o uso do blockchain, a utilização pública e privada do blockchain, através de leis que garantam confiança no uso da tecnologia. Até os outros estados americanos, incluindo Illinois, Vermont, Maine e Hawaii, estão adotando legislações estaduais voltadas ao estímulo da aplicação de soluções via blockchain no seu dia a dia, tanto para questões cartoriais, contratuais, de identificação e registro de pessoas, mas já são então iniciativas de regulação associadas à criação de um ambiente profícuo para o desenvolvimento tecnológico e aplicação e adoção dentro dos estados americanos da tecnologia. Eu também acho que, para finalizar essa questão da análise da tecnologia pela regulação, só para dizer que não há intenção do governo brasileiro, até o momento, né, não há definição clara em relação ao papel do governo brasileiro sobre a regulação dessa tecnologia, mas a gente está adotando sim uma postura mais associada àquela da Comissão Europeia, que é o governo brasileiro como observador da tecnologia, analisando e tentando identificar possíveis nuances de impactos da tecnologia no espaço brasileiro. E também fazendo esse papel, que eu acabei de mostrar, que é a tração de benchmarks internacionais, identificando experiências internacionais para a adoção de um eventual benchmarking posterior. Tá? Com relação ao segundo aspecto, que é o aspecto da tecnologia a ser adotada, obrigada, eu trouxe aqui um estudo recente também da IBM, que é um Survey of Government Leaders, de 2017, que diz que a adoção do blockchain pelos governos, né, pelas organizações governamentais, 90% das organizações governamentais dos estados democráticos mais maduros pretendem investir em blockchain até 2018. O perfil dos investidores pioneiros, ou seja, daqueles que primeiro investiram, têm tentado investir
na tecnologia blockchain para aplicação em órgãos governamentais tem sido surpreendentemente até o momento por países que pertenciam à antiga União Soviética. E uma das sugestões que esse relatório traz é que provavelmente há nessas sociedades, nesses estados, um relativo baixo custo de mudança, porque não há tecnologias de interação IT governamental amadurecidas, então eles fizeram do zero, tiveram que fazer um investimento do zero em data centers, em processos de tecnologia de informação para fomentar o uso por órgãos governamentais desse tipo de tecnologia, e pelo fato de que esses países eles já estavam mais acostumados a estruturas burocráticas afeitas a uma adoção de tecnologia desse tipo. Por outro lado, em estruturas governamentais estabelecidas e mais complexas, a integração de bancos de dados por órgãos governamentais baseados na tecnologia blockchain vai ser, portanto, um pouco mais complexa e mais custosa. Ainda assim, há uma propensão muito alta desses governos a adotar blockchain, de acordo com o que está refletido aqui na pesquisa da IBM. Então, é uma postura bastante positiva. E aqui eu trago algumas experiências internacionais do que significa a adoção do blockchain por órgãos governamentais, por órgãos públicos. A Geórgia, que é um país daquele segundo exemplo que a gente viu no slide anterior, ela está usando o blockchain para registrar imóveis e outras propriedades de terra, principalmente. Então, a adoção principal do blockchain por esse país tem sido para serviços cartoriais. Para serviços de governo, de maneira geral, tem a experiência do Reino Unido, que adotou em 2016, dentro do seu Ministério da Previdência, a adoção de blockchain para registro de previdenciários e beneficiários do sistema de previdência daquele país. Dubai também tem endereçado uma questão relativa à adoção de blockchain para todos os seus serviços governamentais, e a meta deles é que isso seja feito até 2020. Então, serviços de governo também é uma experiência de adoção bastante interessante. E, por fim, registro de cidadãos, criação de identidade virtual, RG, CPF, passaporte, agregados dentro da tecnologia blockchain. E aqui eu trago a experiência da Estônia. Os cidadãos desse país possuirão um cartão de identificação digital criptografado baseado em tecnologia blockchain até o final desse ano. Essa é a expectativa deles também. Então, são esses três principais exemplos que a gente consegue observar nas experiências internacionais para a adoção do blockchain por órgãos de governo. Quer dizer, então a gente cobriu aí duas principais perguntas. As primeiras perguntas, é uma tecnologia que deve ser regulada, que a gente trouxe algumas experiências de regulação, é uma tecnologia que deve ser adotada pelo Estado, trouxemos outras experiências, e agora eu queria trazer outras experiências aqui em relação ao governo estimulando aplicações de blockchain nos segmentos privados também. Para além das aplicações que estão relacionadas aqui a setores de serviços de pagamento, setor monetário e de transações de valor, há muito interesse dos governos, e isso eu estou falando principalmente Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha e Japão, de estimular as fintechs, que são aquelas empresas, pequenas empresas que estão dedicadas a estabelecer novos padrões de serviços financeiros. Então, as fintechs, que são uma nomenclatura nova, como eu acabei de definir, elas também tendem a investir muito na tecnologia blockchain, principalmente na tecnologia Bitcoin. E os governos desses países que eu mencionei, eles estão dando fomento a essas pequenas empresas para investirem nesses processos de adaptação tecnológica com base na tecnologia blockchain também. Então, é o fomento público estimulando serviços de empreendedorismo digital em empresas que desenvolvam tecnologias para as aplicações financeiras baseadas na tecnologia blockchain. Então, essa é uma outra forma da relação do Estado, mais associada ao setor privado, estimulando a tecnologia blockchain com recursos de fomento público. Um outro tipo de aplicação do blockchain, que é a identificação de dispositivos,
que está associado ali à temática da internet das coisas. A internet das coisas, eu não sei se é um jargão conhecido de todos aqui, mas na verdade é você interconectar dispositivos dentro de uma mesma estrutura por sensores que se conectam via internet, aumentando a produtividade de uma planta industrial, de uma cidade inteligente, gerando novos níveis e padrões de emprego, de utilização de aplicações que não dependem exclusivamente de pessoas e de componentes físicos que não estão conectados, né, que estão fora da rede. Essa comunicação entre dispositivos dentro do universo IoT, ela também tem sido fomentada com base na aplicação do blockchain por diversas regiões do mundo. O fato que eu estou trazendo aqui é um exemplo do Departamento de Segurança dos Estados Unidos, que deu à empresa Factom, que é uma empresa que cria dispositivos, identificação de dispositivos para utilização em plataformas IoT, concedeu a essa pequena empresa um recurso a fundo perdido no valor de $200 mil para desenvolver identificação de dispositivos baseados em tecnologia blockchain. Isso também aconteceu agora, de 2017. Então é uma tendência super recente de outra perspectiva de fomento público para a utilização de blockchain, que não é no setor financeiro, mas é no outro setor da economia digital. Outro exemplo aqui que eu trouxe também é a questão da certificação, credenciais acadêmicas, profissionais, especializações, registros civis que ocorrem com base em blockchain. E aí eu trouxe também o exemplo do MIT Media Lab, que desenvolveu os Block Certs, que são certificados baseados em tecnologia blockchain. Outro exemplo é o da rastreabilidade e logística, que é conferida via tecnologia blockchain também, que é o seguinte: você identifica desde a origem, o número daquela peça produzida até o seu local de destino, né, de venda final ao consumidor, utilizando padrões de segurança baseados em tecnologia blockchain. E aqui existe um mercado de bens de luxo, coordenado pela empresa Everledger, no segmento de diamantes, né? Então você identifica a pureza do diamante, a extração da pedra, até a hora que o diamante chega na mão da senhora que foi pedida em casamento. Essa é um dos exemplos que eles trazem aqui. E do Walmart com a carne de porco chinesa. Na China, o Walmart também está fazendo rastreabilidade da logística da carne de porco para os seus mercados na atuação de varejo, carne de porco especificamente. Então, tarinando a carne de porco, fazendo rastreabilidade da logística da carne de porco, da fazenda até a casa do consumidor final, utilizando a tecnologia blockchain. E aí, para não estar mais voltando muito aqui, né, a discussão, o último exemplo que eu trouxe aqui é o da proteção de dados pessoais. Essa aqui é uma discussão ainda, não há uma definição em nenhum lugar do mundo, mas dentro do GDPR, para quem não conhece, o GDPR é o General Data Protection Regulation da Europa, que é a regulação para a proteção de dados pessoais da Comissão Europeia, que entrará em vigor em maio de 2018, e que pretende dar segurança e maior aumento da privacidade a dados pessoais que estão interagindo nesse ambiente conectado, né, nesse ambiente cibernético cada vez mais digitalizado. E uma das perspectivas para a utilização do blockchain nesse domínio é utilizar blockchain para garantir security and privacy by design, que são premissas aplicáveis do GDPR, que é o fato de que você desenvolve o seu software a partir de premissas básicas de segurança para anonimização, não identificação e confiança na relação entre quem está concedendo o dado e o responsável pelo dado a partir da tecnologia blockchain também. Então, assim, acho que esses são os principais exemplos que nós identificamos até o momento de aplicações do blockchain. Sabemos que há muita intervenção do governo em alguns desses aspectos, né, quer seja no fomento a empresas para desenvolver essa tecnologia, quer seja na adoção direta do governo dessa nova tecnologia. E eu gostaria de dizer agora, só para tentar encerrar, não sei como é que está. Bom, o que nós, né, dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, do nosso governo brasileiro, estamos pensando, como é que a gente está pensando o blockchain dentro das perspectivas das nossas políticas públicas, né? E aqui eu coloco o fato de que a gente tem como premissa básica da nossa atuação a compreensão de que as políticas públicas nessa esfera cibernética são políticas que
devem alavancar a transformação digital brasileira, porque a gente compreende que isso é estratégico para o crescimento, para a democratização da informação e para a confiança nesse ambiente digital. Uma das iniciativas que a gente tem coordenado desde o início desse ano é a criação, então, como eu já mencionei, da primeira estratégia brasileira, primeira estratégia digital brasileira, que recebeu o nome de Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. Esse é um documento, é um white paper, né, então é um relatório de governo que endereça questões relevantes para a definição de políticas públicas em, eu diria, 4 eixos principais. O primeiro eixo é o eixo que compreende que a economia brasileira, a economia mundial, é uma economia baseada em dados. E por isso a gente está entendendo que a gente não dá mais para tratar a economia como algo principiológico, de ativos físicos, tangíveis, mas sim como ativos principalmente intangíveis, que são esses os ativos que vão garantir riqueza, produtividade e crescimento da nossa nação. E para isso, desenvolver tecnologias como Big Data, Machine Learning, inteligência artificial, algoritmos e blockchain é uma questão interessante, então a gente precisa analisar essa perspectiva também. O segundo eixo que eu gostaria de destacar aqui é o eixo do número de dispositivos conectados, que já foi mencionado, mas tomando como base o fato de que 30 bilhões de dispositivos estarão conectados mundialmente até 2020, quais são as tecnologias que o Brasil poderá estimular, poderá fomentar, né, em termos de Estado, para garantir segurança, rastreabilidade, confiança no uso e na interconexão desses dispositivos, sempre buscando a proteção das empresas, dos dados das pessoas e garantindo, claro, o crescimento, a inovação e a geração de emprego e renda para o país. Então, é uma baliza importante. E as tecnologias habilitadoras desses dispositivos conectados são escolhas importantes que o governo também pode e deve direcionar. Na sequência, pensando por um driver importante da estratégia, é o fato de que há novos modelos de negócio surgindo desse ambiente digital, dessa transformação digital da economia, e aqui a gente pode mencionar plataformas digitais, economia colaborativa, economia criativa e, por que não, como já mencionei anteriormente, as fintechs, né, que são aquelas pequenas empresas que desenvolvem tecnologias para o mundo financeiro e que podem utilizar tecnologias como blockchain para desenvolver seus negócios. Qual é o enfoque que o governo vai dar? Né? O que o governo deve fazer em relação a isso? E, além disso, para finalizar, a gente também menciona na estratégia a questão da cidadania digital nesse ambiente de transformação digital, a questão de dados abertos, de serviços eletrônicos de governo e, além de tudo isso, né, quais são as tecnologias que serão utilizadas para a promoção desses serviços de governo. A gente vai seguir o caminho da adoção da tecnologia blockchain que a gente viu na Geórgia, na Estônia, no Reino Unido, em Dubai. Como a gente vai fazer para tratar essas grandes questões de acesso a e-government pela população geral? Com qual tecnologia a gente vai se basear? Então, são questões que também estão levantadas e endereçadas na nossa estratégia brasileira para a transformação digital. Então, eu acho que, apresentando a estratégia, depois de apresentar a estratégia, existem 3 possíveis aspectos da relação do blockchain com o ambiente digital, com esse ambiente de transformação digital, que são os nossos principais olhares. O primeiro é o da garantia da confiança nesse ambiente digital, proteção de direitos de privacidade, segurança cibernética, principalmente. O segundo é a questão já bastante mencionada aqui do empreendedorismo digital, e que eu coloquei só um dado para a gente saber que em 2016, empresas investiram globalmente cerca de $1 bilhão na tecnologia blockchain. E a perspectiva da Bloomberg é que esses investimentos vão aumentar exponencialmente nos próximos 5 anos. É uma coisa que também o governo tem que tomar em consideração, né, para entender as tendências e as possibilidades para esse segmento da economia. E, finalmente, a questão do desenvolvimento tecnológico. Tecnologias aplicadoras como o blockchain, elas podem ajudar a desenvolver outras tecnologias? Como a gente pode fazer para fomentar esse tipo de desenvolvimento tecnológico com base em tecnologias habilitadoras? E o blockchain pode ser uma solução para isso? Gente, eu sei que eu estou levantando mais questões do que apresentando respostas, mas é nesse momento que a gente se encontra, eu acho que o mundo está nesse momento, né? Aqui, eu ouvindo os colegas falando, eu percebo que
por parte do nosso esforço analítico, a gente está conseguindo avançar bastante, mas eu acho que o primeiro passo para a definição de boas políticas públicas é levantar as boas questões, né? E a última mensagem que eu queria deixar aqui para esse tópico é que o papel do Estado, enquanto papel de estimular qualquer tipo de tecnologia, ele deve estar equilibrado, né? Deve ser uma baliza em que não seja compreendido como um viés, um enviesador da escolha tecnológica. O governo nunca pode dizer qual é a tecnologia que vai ser adotada. Ele precisa definir as premissas que vão ser as matrizes para a adoção tecnológica, estabelecer padrões para as ações dos agentes e criar um ambiente de confiança para esse desenvolvimento. Quer dizer, o governo não pode dizer para uma fintech que vai receber um fomento público que ela tem que desenvolver a tecnologia blockchain. Mas o governo pode dizer, nós queremos que você desenvolva um ambiente de confiança para as transações financeiras nesse novo mundo digital. Ou apresente para nós a melhor tecnologia possível. E se o blockchain for uma opção, cabe ao Estado analisar e avaliar entre prós e contras qual é a tecnologia a ser adotada. Então, quero deixar aqui um recado bem claro, que a gente, como Estado, né, somos todos a favor da neutralidade tecnológica, por princípio, e entendendo que o papel do Estado é esse, de identificar premissas, regular a ação dos agentes e criar um ambiente favorável e propício para novas ideias, para a inovação, para o surgimento de confiança na relação público-privada, sem muito entusiasmo tecnológico, é claro, mas reconhecendo que há tendências mundiais acontecendo e avaliando o andar, né, dos resultados relacionados à adoção das tecnologias por outras esferas público-privadas de outros países. Então, sim. Então, meu último slide, prometo. Não, né? Só para dizer que a nossa consulta pública da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, ela já foi encerrada no dia 20 de setembro. Nós recebemos mais de 20 mil participantes cadastrados, mais de 700 indivíduos e organizações contribuíram. Foram 13 questões que mobilizaram diversas esferas de governo, sociedade civil, terceiro setor, comunidade científica e tecnológica e outras esferas nacionais. Então, a gente espera que desse documento haja aí um direcionamento do que o público entende que seja melhor para esse ambiente de transformação digital. E o governo vai definir as próximas diretrizes para isso. Eu posso só apresentar quais são as outras ações em curso no Brasil ao último mesmo? Porque eu falei muito da NCTIC aqui, eu só queria dizer que eu estou representando o governo mais da perspectiva da NCTIC, mas eu queria apresentar algumas outras ações que estão em curso por outras esferas de governo, né? O Banco Central, na análise do blockchain, desenvolveu no ano passado, em 2016, criou um GT interministerial para estudar a aplicação de blockchain na esfera financeira, na esfera monetária financeira. Então, essa é uma ação em curso por parte do governo federal para análise do blockchain. O Ministério do Planejamento, dentro da Secretaria de Tecnologia da Informação, também está testando blockchain, está fazendo prova de conceito de blockchain para eventual adoção ou não, fazendo uma avaliação da tecnologia em si, o pessoal da TI, né, do Ministério do Planejamento. E a Câmara dos Deputados também criou uma comissão especial para análise desse PL 2303 de 2015, que é um PL que está analisando moedas virtuais e utilização do blockchain associado a isso. Então, assim, esse é o nosso overview mais geral. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui discutindo isso com vocês hoje. Eu acho que fóruns como esse só fazem a gente se sentir mais confiante, né, para traçar diretrizes de governo e, como cidadão, também para o futuro de tecnologias no Brasil. Muito bom dia a todas e a todos. Um prazer para mim estar aqui, representando o secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Daniel Limberg. Eu trabalho, sou servidor de carreira da prefeitura, na verdade, muito antes disso, sou formado aqui pela Escola Politécnica, e trabalho hoje na Secretaria de Inovação e Tecnologia como coordenador de gestão de tecnologia da informação e comunicação
uma área que tem dois grandes desafios. Um é de coordenar toda a governança de tecnologia dentro da administração municipal, e a outra é de liderar o escritório de projetos, que está na nossa secretaria. Enfim, é sempre um desafio dos mais importantes substituir o Daniel. O secretário tem sido o indutor dessa discussão de tecnologia nesse novo governo. E a ideia aqui, acho que tem uma sinergia muito grande com a apresentação da minha colega Juliana Cristiane. Afinal, são visões de governo, e fico feliz, bastante feliz de saber que não só os exemplos que a gente trouxe vão se complementar, como ele tem uma visão muito próxima do governo federal e do governo municipal. Enfim, como eu relatei, sou servidor de carreira da Prefeitura, então muitas dessas iniciativas, assim como tem que ser, assim como a própria Constituição diz, tem que ultrapassar os governos e tem que ter continuidade. É o que a gente vem fazendo, e a ideia é debater um pouquinho com vocês sobre as possibilidades que a gente tem, o contexto dessa nova tecnologia, o contexto da blockchain dentro do governo municipal e dentro da nossa realidade. Então, passar rapidinho por a questão da expectativa quanto à tecnologia e olhar um pouquinho as outras experiências, algumas experiências que a própria Cristiane já citou, mas que acho que tem algumas informações complementares que a gente pode ver aqui também. Exemplos de smart cities, que para muitas pessoas só é um rótulo bonito para um conjunto de iniciativas tecnológicas que uma cidade pode fazer, mas cria paradigmas, cria referências que a gente segue, pode seguir, a depender das limitações de cada contexto, e isso eu vou abordar um pouco aqui também. O nosso papel, o papel da governança de TI, o papel de traçar estratégias para a tecnologia, no governo federal de maneira muito mais ampla, no governo municipal aqui, na nossa realidade, com o pé no chão, e discorrer um pouquinho sobre alguns serviços possíveis para o próprio governo municipal e as possibilidades que a gente tem em termos de perspectivas e próximos desafios. Vou falar um pouquinho de expectativa, e aí trazendo um modelo que muitos de vocês talvez já devam conhecer, enfim, só para a gente ilustrar onde é que a gente está. Esse é o modelo que o Gartner chama de Hype Cycle, que nada mais é do que o ciclo de vida das tecnologias, ou o ciclo de vida de alguns contextos tecnológicos. Então, independente dos nomes comerciais, ou enfim, que o pessoal dá para essas fases, o que a gente tem que saber aqui, para quem não conhece a figura, é o seguinte: como uma tecnologia ou uma determinada utilização de uma tecnologia surge, você tem um gatilho de inovação e logo isso vai para um pico de expectativas. O Gartner chama isso de pico de expectativas infladas. Depois você tem o que eles chamam de vale da desilusão, a pessoa coloca o pé no chão e começa a entender de fato que não é tudo aquilo, que não são todas as possibilidades, e aí de fato começa um aplico para você chegar numa estabilidade e a tecnologia assume uma velocidade de cruzeiro e um uso mais, enfim, efetivo de acordo com as possibilidades que ela te dá. Onde a gente está em blockchain para governo hoje? Exatamente no pico das expectativas infladas, lá em cima. Muito se fala sobre isso. Em governo, de fato, tem muitos governos, e aí estou falando do nosso contexto, do contexto brasileiro, tem entes fazendo provas de conceito, tem entes testando, mas de fato, projetos implantados para políticas públicas, esperando a gente, é muito difícil encontrar. Talvez a gente possa buscar, encontrar um exemplo ou outro e tal, mas a gente ainda está numa fase anterior. Até porque, falar um pouquinho disso, os nossos problemas são um pouco mais básicos, muito mais básicos do que, enfim, a definição da tecnologia disruptiva, o mais importante que ela possa ser. E é bastante importante a gente pôr o pé no chão para falar sobre isso, tá? Então, falando um pouquinho enfim, são atualmente, até pela situação da tecnologia, pelo status que a gente está no ciclo de vida, tem muitos autores falando sobre isso. Logicamente, o potencial é incrível, você ter a possibilidade de tratar qualquer tipo de ativo ou título de maneira eletrônica e segura da forma que a tecnologia pode dar. Isso, de fato, tem uma possibilidade grande de trazer uma revolução na internet. Agora, se isso vai ocorrer de fato, se a gente vai ter indutores disso de fato, é uma outra questão. Né? O contexto da nossa vida, do nosso dia a dia. Né? No governo, a gente enxerga com um uso
bastante diferente do mercado privado e predominantemente no financeiro, né? Tem sim um impacto transformacional muito grande, né? O governo tem que olhar para todos, tem que olhar para a população, então o benefício ele não é individual, ele tem que ser para todos na hora de definir a tecnologia. E claro, com todos os mecanismos que a blockchain traz para a gente, de confiança, de colaboração, de criptografia e tal. Tentando explorar um pouquinho mais os exemplos que a Cristiane bem trouxe aqui, tentei trazer um pouquinho, algum que tem um pouco mais a ver assim, bastante relacionado com a nossa realidade, né? E por isso os exemplos do Peru e de Honduras, né? Peru e Honduras trouxeram o uso dessa tecnologia, dessa nova tecnologia, para o combate de fraudes na transferência de imóveis. Em 2015, eles começaram um programa de registro público da propriedade de terras. Né? O próprio exemplo que a Cristiane já citou também na Geórgia, ele já atingiu mais de 100 mil registros em transações de propriedades, usando o blockchain. Né? Enquanto ele está operando na Previdência do Reino Unido, existem vários outros caminhos, vários outros usos em estudo por lá também. Né? Como a proteção de infraestrutura de portos e de ataques cibernéticos, redução de custos e sigilos de informações de cidadãos, a melhoria da transparência e rastreabilidade de fundos assistenciais. Né? E um exemplo que sempre vem, até porque talvez seja, do ponto de vista de cidades inteligentes, mas talvez seja, e aí que a gente começa a comparar um pouco, não só o contexto, mas a grandeza, né? A Estônia é um país com 1.200.000 habitantes, mais ou menos do tamanho de, mais ou menos a população de Santo Amaro. Então, é importante a gente problematizar o nosso caso, porque eles estão sim muito avançados. Sim. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode ter uma identidade digital e um smart card que permitem abrir ou operar uma empresa, assinar documentos digitalmente, fazer declaração de impostos online, enviar e receber os documentos criptografados. A gente tem alguma iniciativa aqui também, bastante relacionada, tanto no governo federal quanto no governo municipal, com o domicílio eletrônico, de cidadãos, contribuintes e tal, mas não dessa forma, e as transferências bancárias. Né? Então, por que é importante problematizar? E aí eu trago, sim, um disclaimer grande referente a Singapura e Dubai, que são também sempre usados como esse exemplo. Normalmente, claro, diversas exceções desses que eu citei antes, são algumas das exceções. Tem muitos regimes não democráticos, ou seja, alguém manda, mas ele tem que fazer. Você não tem que se preocupar com uma questão que a gente se preocupa no dia a dia. Quem implanta projetos no setor público sabe que a gestão da mudança, tirar as pessoas, não só o setor público, né, as corporações têm essa questão importante também. Tirar as pessoas dos silos e das zonas de conforto e fazer com que elas pensem um pouquinho fora da caixa e passem a fazer aquele trabalho do dia a dia que eu sempre fiz assim, 20 anos assim, fazendo de maneira diferente, gestão de mudanças, e cidades normalmente muito desenvolvidas e com alto IDH. Né? Então, o contexto brasileiro dificulta bastante sobre esse ponto de vista. Né? Mas é importante a gente problematizar para a gente saber que a gente tem que comparar com um critério, né? Tanto na magnitude, quanto no contexto geral, político, socioeconômico, enfim. E, em geral, as populações são muito melhores. Em Singapura, por exemplo, o país inteiro de Singapura é metade da população de São Paulo. E é importante a gente problematizar essas questões. Tá? E, baixando um pouquinho mais, olhando para a nossa realidade, como que a gente está tecnologicamente no município de São Paulo? Dentro da administração municipal. Eu trouxe alguns exemplos, porque uma das coisas que a gente faz, um dos grandes objetivos da Coordenadoria de Gestão e Tecnologia, é fomentar um aumento de maturidade tecnológica. Essa é uma, se não a principal, das nossas grandes missões. Olhar a tecnologia sob o ponto de vista estratégico, passar a assumir um papel mais estratégico com a tecnologia, também é uma dessas missões. E aí, nosso contexto é o seguinte: dentro da administração municipal, e a gente está, eu estou comparando aqui a administração municipal a uma grande corporação de 130 mil funcionários, estou olhando para dentro da administração, agora não só para a cidade, também para dentro, 76% das equipes de TI não tem nenhum tipo de inovativo de segurança da informação. Né? Enfim, tem casos que eu até tinha para contar, mas
Mas enfim, melhor. 74% das equipes não armazenam os dados corporativos de forma adequada e segura. Isso é um diagnóstico efetuado lá pela nossa equipe, olhando para toda a administração. 22 secretarias, 32 prefeituras regionais, 11 empresas, toda a administração. 85% dos desktops têm mais de 5 anos de vida, não obsoletos. Tá? E 85% dos órgãos setoriais, aí que inclui toda essa administração, não tem nenhum tipo, ou não patrocinam nenhum tipo de capacitação específica em tecnologia. Então, quando eu falo de problematizar, basicamente é isso. A gente precisa pôr um pouco para o chão e entender que a gente tem um novo mar de possibilidades com a tecnologia, tem. Mas a gente também tem uma série de problemas básicos de infraestrutura, às vezes de microinformática e tal, para resolver. Dá para esperar uma coisa, dá para esperar aumentar a maturidade? Eu acho que não. Nosso papel um pouquinho lá, aí já falei um pouquinho, né? É aumentar um pouquinho aumentar bastante o grau de maturidade de toda a administração. A gente conduz um grande conjunto de iniciativas e um dos grandes focos é justamente a capacitação para todo mundo, para toda a cultura, para que a gente consiga atingir níveis maiores de maturidade e, com isso, inserir um modelo sustentável de evolução tecnológica e que a gente consiga construir a base para um modelo de cidade inteligente para São Paulo. Enxergar a tecnologia sob o ponto de vista estratégico, que eu já comentei um pouquinho, com os instrumentos que a gente introduziu, fortalecer a transparência e a participação popular na construção de políticas públicas. A gente fala muito atualmente sobre entidades e governos passarem a ser data-cêntricos, né, centrados em dados. A gente enxerga a discussão de dados, que você também bem falou aqui, como uma questão fundamental nesse aspecto. O governo não pode e nunca vai conseguir fazer tudo sozinho. Se ele não trocar, se ele não tiver o retorno da sociedade, se ele não tiver todo mundo trabalhando em conjunto no mesmo barco, por ele, ou ele sozinho, ou ele por meio de outras entidades, não vão conseguir prover a melhoria e a evolução do serviço público como a população merece, como a população deseja, como a população tem que ter uma Constituição. Enfim, então é pensando mais na distribuição, mais na pré-distribuição da riqueza. Tá? Falando um pouquinho das possibilidades de sair do Vale da Desilusão, falando um pouquinho de futuro. É duro colocar no chão às vezes. A gente enxerga uma série de possibilidades olhando para a blockchain na administração municipal. Uma série de possibilidades. Né? E aí eu tentei citar algumas para a gente olhar e pensar para daqui pouco tempo, espero que pouco tempo, a gente tratar essa condução de projetos dentro da administração municipal com benefício para toda a população do município. Por exemplo, identidade digital unificada. Muito se fala, existem várias iniciativas no mundo, muito se fala sobre cidadão único para governo único, enfim, um discurso bastante interessante e acho que tem muito a ver com o que se deseja dessa relação do cidadão com os governos. O blockchain é uma das tecnologias que pode ajudar a gente, enfim, nessa definição, na implantação de projetos que visem a melhoria dessa relação. Votação e participação popular, enfim, a gente já, acho que todos vocês que têm alguma afinidade sobre o tema, já viram diversos exemplos sobre eleições e sobre esse tipo de implantação da tecnologia. A gente ousa dizer que é possível e que é um símbolo muito forte em todos os governos, e não só no Brasil, no mundo, mas a gente ousa dizer que toda a cadeia de tributação, enfim, ela pode ser muito bem explorada no vista da blockchain. A gente tem inúmeras possibilidades em toda essa cadeia. O amparo médico, acho que está muito clara a possibilidade, né? Enfim, de você manter lá o teu ativo, o teu título, o teu documento, e o amparo médico é um ótimo exemplo disso. Registro de propriedades, inclusive as propriedades intelectuais, residência eletrônica, está aí novamente o exemplo da Estônia, sempre perseguindo a gente, ou ele perseguindo, moeda social, né? Enfim, também integrante de toda essa cadeia de tributação, e que a gente não pode usar a tecnologia para as notas fiscais eletrônicas, para a nota fiscal paulistana, por exemplo. A gente pode.
Processos administrativos. É uma questão bastante importante, eu trabalho no dia a dia com isso. Um dos projetos mais importantes que a gente toca, e que é uma prioridade do Programa de Metas do governo atual, é a implantação do processo eletrônico no município de São Paulo. Né? E a gente está hoje em 72% dos novos processos, eles nascem eletrônicos no município. Né? A gente está saindo daquela realidade de capinha de plástico, papel, vitado, carimbo, para o processo eletrônico. Finalmente. E até o setembro do ano que vem, ao final do nosso cronograma, 100% dos novos processos no município de São Paulo serão eletrônicos. Por que não pensar na blockchain, os processos eletrônicos, processos administrativos? Né? Do ponto de vista das contas públicas e da transparência, acho que também estão muito claras as possibilidades. Esse slide tem mais a ideia de provocação mesmo, para a gente debater um pouquinho depois. Bom, perspectivas e desafios. Como deu para perceber, tem um trabalho grande de base a ser realizado, tem um trabalho grande de evolução de maturidade. Governos naturalmente são mais lentos e são mais atrasados. A questão é que o nível de maturidade a gente precisa atingir para tratar dessa tecnologia e para implantar essa tecnologia em projetos relevantes e em melhoria de serviço público, porque o nosso grande foco, o nosso grande fim, é a melhoria do serviço ao cidadão, a melhoria do serviço público. A tecnologia sempre vai ser um meio para a gente. Na hora que a gente estiver pensando que o fim é a tecnologia, alguma coisa está errada no serviço público. Né? Pensando em que nível de maturidade a gente precisa atingir, dá para a gente esperar a evolução da maturidade para o governo se atualizar para as novas tecnologias e chegar na velocidade da iniciativa privada, por exemplo? Não. Não dá. A gente tem que saber trabalhar com várias iniciativas concomitantes, com várias frentes concomitantes. A gente tem que aprender a separar as equipes, claro, com toda a retroalimentação que for possível, mas a gente tem que aprender que você não constrói um governo digital, você não traz novas tecnologias para o governo no momento atual que a gente vive hoje, de evolução tecnológica com a velocidade que a gente tem agora, seguindo só no modelo tradicional. Você não anda, como o próprio Gartner podia dizer, em modo 1 até chegar no modo 2. Você não implanta um grande sistema de gestão para pensar que lá na frente ele vai virar uma ferramenta que vai trazer uma tecnologia disruptiva. Você trabalha com as coisas em paralelo. Senão a coisa não anda, senão, enfim, a gente vai esperar um melhor serviço público para a produção. Então, assim, mais como provocação final, se a gente não tiver uma estratégia, e é isso que a gente faz lá diariamente, se a gente não tiver uma estratégia para evoluir a maturidade do nosso governo brasileiro, e aí falo pelo governo municipal, em paralelo com uma estratégia que estude e busque melhoria de serviço público e aumento de serviço público por meio de novas tecnologias, o governo vai continuar sempre estagnado no estado. Então, enfim, para a gente pensar um pouco, para a gente debater depois. Obrigado. Boa tarde. Eu sou o Lucas Girardi, sou pesquisador do SESC. Primeiro, parabéns a todos os palestrantes e ao Lucas pelo evento. Foi muito interessante, eu preenchi várias páginas aqui com anotações. E a minha pergunta vai ser sucinta, tá, a nível geral, e eu vou tentar amarrar um pouco a minha leitura de todas as apresentações que foram feitas, partindo da definição que eu achei interessantíssima, que o João colocou, para a gente entender as bases da discussão, certo? Confiança, contrato, e aí eu vou acrescentar um termo que eu achei que faltou, com todo respeito, que é o termo controle. Porque eu acho que a gente está falando de confiança, contrato e controle. É controle para gerar confiança, para gerar contrato. É contrato para gerar controle. Acho que é um ciclo, assim, dos termos se retroalimentam. Então, assim, na falta de um modelo de confiança possível numa sociedade totalmente fragmentada, por um uso desregulamentado de todas as tecnologias, a gente força a confiança, não através do discurso manifesto,
mas através do controle do rastro que as pessoas, cidadãos e empresas deixam em tudo que elas fazem. Então, será que a gente está falando de confiança mesmo? Ou a gente está falando de uma espécie de treinamento para a sociedade da larguinha? Qual será que é o impacto disso no processo de tomada de risco? Então, todo mundo, por um lado, está falando de empreendedorismo, startups, capital de risco. Então, vamos supor, pega a história lembrar agora a história do cara que, no filme está no Netflix agora, sobre o fundador do McDonald's. Hoje, ele não conseguiria lugar nenhum, porque ele tinha um histórico de fracassos, né? Então, se ele tivesse no blockchain, hoje, ele não passava da porta do banco, certo? E ele conseguiu o crédito porque ele tinha valor pessoal. Então, se cada setor, empresas e governos, adotarem cada uma suas políticas de blockchain, sem se pensar uma ecologia de políticas de blockchain, uma interoperabilidade de ledgers, como que eu vou garantir, por exemplo, que as operações de blockchain do Facebook não vão ser cruzadas com as operações do Ministério da Saúde, com as operações da Sul América Seguros, com as operações para criar uma espécie de hiperambiente de controle social. Então, assim, por um lado parece tudo muito bonito, a gente pensar numa tecnologia que vai construir confiança, mas confiança para quem? A custa do total livre-arbítrio e iniciativa pessoal da sociedade. Será que isso não é matar a galinha de ovos de ouro? Desculpa meu final dramático, mas é só para levar a discussão para um território assim, que não é nem de engenheiros e nem de advogados. Obrigado. Eu não tenho resposta a tudo, não, mas eu queria dar um pontapé para a ideia, justamente a gente interagir aqui. Lucas, obrigado. Eu acho que esse elemento do controle, sem dúvida alguma, tem que estar presente. Indiretamente está presente quando você precisa do contrato, mas eu acho que ao você explicitar isso como assim, uma terceira perna, eu acho que é fundamental. Então, eu agradeço a contribuição aí, porque isso certamente dá mais robustez àquelas colocações iniciais que eu fiz. Agora, o elemento que eu acho que você coloca aí, e também ligando com as outras apresentações aqui, e a pergunta que foi feita pelo Antônio, a respeito ali do autoritarismo e coisa assim, eu acho que não é, assim, por acaso, que a Rússia, em 2019, vai estar colocando isso para quebrar. Né? Então, eu acho o seguinte, a gente tem que se perguntar, eu, inclusive, gostaria aqui também de colocar uma pitadinha sociológica a respeito da tecnologia. Se a gente entende que tecnologia é construção social, ela não é de maneira alguma neutra. Toda tecnologia tem pressupostos e tem objetivos. A gente pode querer dizer que ela é neutra, mas ela não é não. Nós estamos fazendo algumas opções claramente quando nós optamos por uma ou outra tecnologia. Né? Algumas coisas talvez estejam até implícitas, ou muitas vezes até, assim, nós nem nos damos conta, mas eu acho que esse elemento a gente tem que estar muito claro. E muitas vezes a gente talvez até nem visualize algumas das determinações que a tecnologia traz, mas elas estão lá. Eu acho que isso é importante para a gente dar uma olhada. Eu acho que a preocupação de, principalmente os órgãos governamentais, eu gostei das duas apresentações aqui, que tem a ver, deixar explicitamente aqui, nós temos que ser, na verdade, fomentadores, garantir o ambiente, não sei o que e tal, e talvez um pouco esse ecossistema que você pergunta, talvez acho que o governo, o Estado tem um papel muito importante nisso. Tecnologia não é neutra. As opções que nós temos feito ao longo da história têm mostrado que as tecnologias têm trazido alguns desenvolvimentos e não outros. Né? E aí eu acho que realmente essa pergunta de quem que vai controlar e como vai controlar tem que estar presente mesmo. Essa coisa do ecossistema não é à toa que Big Dash, você não falou, mas eu me lembrei de 1984. De repente, né? Está aí. Né? As pessoas hoje em dia, né? As brincadeiras do Google, da pizza, como é que você, toda a vida está ali, de repente, o que está acontecendo? Agora, eu acho que tem uma questão aqui bem fundamental, só para concluir, que é sobre o ethos. Eu acho que tem uma questão de ethos que não dá para a gente deixar. E eu vou pegar um cara bem velho, não é nada progressista, não sei o que e tal, Durkheim. Durkheim escreveu, né, e é considerado assim, um dos nada sociólogos, nada progressistas, né? Mas Durkheim escreveu, quando ele escreveu, ele pensa a sociedade como um organismo social. Uma das coisas que ele fala, que são fundamentais para você ter uma sociedade, é a consciência coletiva. E a consciência coletiva?
é o conjunto de crenças e valores que nós compartilhamos. Se nós não tivermos uma consciência coletiva relativamente forte, nós, enquanto sociedade, não nos mantemos. Pode ser uma sociedade progressista, pode ser de esquerda, de direita, se todo mundo você quiser, mas nós temos que ter consciência coletiva. E aí é justamente quais são os valores desse nosso ethos, ou dessa consciência que vão estar informando. Então, se o cara estiver aqui na mesa e falar, opa, mas como é que a consciência coletiva está controlando ou está informando esse processo de desenvolvimento do blockchain? Eu acho que essa é uma questão que realmente não tem resposta aberta, e ao longo do processo a gente vai se mostrar com o que a gente vai construir. Mas a gente tem que ter presente essa preocupação, porque senão a gente, na verdade, nem está aberto para as grandes possibilidades que a tecnologia pode abrir do ponto de vista de ser realmente muito mais democrático do que tem sido até hoje. Por aqui. Tentar contribuir um pouquinho rapidamente, com muito menos propriedade, mas enfim, absolutamente de acordo, e esse é um papel que, apesar de dever ser do governo, ele nunca vai conseguir, estou falando do governo brasileiro especificamente, ele nunca vai conseguir assumir sozinho. Se não tiver parceria de entidades que estão com essa discussão mais avançada e que estão inseridas nesse contexto, sim, há um risco muito grande disso acontecer, disso tudo acontecer. Se vai existir um hiperambiente de controle social, a gente não sabe, né? A gente não sabe, há o risco disso acontecer. Há um risco disso acontecer. Essas grandes corporações, principalmente uma palestra interessante recentemente sobre o DNA escondido das 4 empresas que mais influenciam o mundo hoje, né? Apple, Amazon, Google e Facebook. Em que momento eles vão estar se conversando sem ninguém saber e já vão ter que ter isso tudo mapeado e tudo certo para esse ambiente? A gente não sabe. E a gente tem que estar junto e com a sociedade nessa discussão para construir justamente esse. E aí a gente fala construir regulamento, fala bem o governo com o papel de chato de sempre, de militar, de legislar, não, mas é o papel do governo regular. É o papel do governo em parceria com outras entidades e com a sociedade, estar acompanhando a discussão e poder prover condições para a interoperabilidade, enfim, e para que a gente gerencie esse risco da melhor maneira. Desculpa, eu acabei esquecendo o seu nome. Lucas, a minha opinião ela é um pouco diferente da tua, na verdade. Eu acho que é complicado a gente pensar que regulação e outras formas de controle, como você mencionou a palavra controle, mas eu diria as outras formas de intervenção do Estado nos domínios social e econômico, a gente tem que entender, tem que desmistificar um pouco essa tendência a achar que regular mercados significa inviabilizar desenvolvimento tecnológico e inovação. É muito pelo contrário. Na verdade, quando você utiliza técnicas de regulação de mercado e de regulação de domínios da esfera privada, você, na verdade, tem 2 opções enquanto agente de Estado. Ou você induz aquela tecnologia, e daí a gente tem os instrumentos de fomento, que foram bastante mencionados aqui por mim e pelo André, né, que são a subvenção econômica, as formas de equalização de taxa de juros, fundo perdido e outros instrumentos para fomentar novos negócios e novas tecnologias. Você pode comprar tecnologia. O Estado tem um grande poder de mercado porque ele é um grande comprador tecnológico, né? Então, essa é uma forma de intervenção na esfera do domínio econômico porque você está induzindo o desenvolvimento tecnológico. Isso existe na literatura com o nome de Demand Side Innovation Policy. São políticas de inovação orientadas pelo lado da demanda do Estado, que são um instrumental muito interessante e muito efetivo na indução da inovação. Então, tem o lado das políticas de regulação indutoras e tem o lado das políticas de regulação acomodadoras, que é quando a tecnologia ela já está desenvolvida, plenamente difundida no ambiente econômico, na sociedade, e o Estado tem funções ali de garantir ambiente de confiança para o desenvolvimento e a continuidade das aplicações tecnológicas. Então, os ferramentais econômicos, no caso das políticas acomodadoras, elas vão desde a preservação dos direitos do usuário até a proibição de práticas anticompetitivas e outras coisas que
podem fazer, na verdade, propiciam muito o desenvolvimento dessas tecnologias que surgiram de forma comercial autônoma, né, sem serem induzidas pelo Estado. Então, eu acho que a regulação econômica e a intervenção do Estado no domínio econômico, ela é, sim, fundamental para a inovação tecnológica. É mal utilizado. E daí seria uma inovação na própria lógica da certificação com base no órgão, no terceiro órgão. Mas, assim, me perdoe pela minha... Eu estou, assim, lucubrando mesmo, não consigo dissertar tecnologicamente, técnica. Antônio, tem mais uma pergunta? A gente vai para o pessoal ali do outro lado. Então, Antônio Limoges, pesquisador da Fundação Vasolini, Grupo de Cidades Inteligentes. O André mostrou um gráfico, expectativa exacerbada. Então, é isso mesmo. Né? Se o blockchain sozinho não vai fazer nada. Né? Ele, na verdade, é um sistema que guarda a criptografia do dado. Ele não guarda o dado na origem. Ele não sabe qual foi a conversa que eu tive no Facebook. Ele só garante que uma conversa com uma determinada sequência de palavras e imagens aconteceu. Isso é que é imutável. Então, eu tenho um código aqui de 40 posições, 30 e tantos, que é chamado hash, que o Leonardo mencionou, que corresponde àquele texto. Isso é o que tem. Ele não sabe o conteúdo do texto. Então, sugeriria menos preocupação com isso. No registro de propriedade, vamos falar de uma fazenda, de um sítio, de um chácaras, toda essa história, hoje é uma bagunça nos cartórios de nomes das pequenas cidades. Não é por uma fé, não. Do jeito que começa a datilografar, ele vai para ali embaixo, vai pulando, no fim, tudo errado. Então, o blockchain se garante a integridade do conjunto, mas eu não sei qual foi o conjunto. Precisa ser o dono do documento original. Então, por isso, tentar na expectativa exacerbada normal, como quando começou a internet nos anos 90, né, não era bem assim. Estou dando minha opinião pessoal, mas eu nunca tenho estudado. Não tenho estudado. Verdade. Ponto. E o ICD vai na mesma linha. Né? Se não tivesse ICD, vai ter alguma outra coisa, mas muito menos burocratizado. Os cartórios, como existem hoje, vão ficar muito menos ricos. Agora, tem que ter uma legislação, um paradigma dominante a ser enfrentado bravamente. Em algum momento lá na frente, vai virar uma Geórgia, em Honduras, no que se refere aos registros. O pessoal está muito rico com isso, vai ter que ficar rico com outra coisa. É uma luta. E André, em maio, nós fizemos a apresentação com o Daniel Weinberg e o Fernando, e a Fundação Vasolini se propôs a fazer uma parceria para estudar protótipos práticos com o blockchain. E o secretário agradeceu, mas disse que toda hora está fazendo doações. Então, eu acabei de perguntar para o Fernando Nogueira, que é o coordenador lá que trabalha com você, o que está acontecendo. Ele falou, temos outras prioridades. Então, André, volta lá e fala, pessoal, a gente está atrasado. Viu? Tá bom? É a provocação acadêmica, para irmos aqui brincando, para perder tempo. Então, por favor, volta lá e faz a lição de casa. Tá bom? Com todo respeito. Provocação aceita. Bom grado. Obrigado. Então, vou passar para o pessoal ali. Larissa, tem o microfone aí. Bom dia, eu sou Florência Feger da Fundação Getúlio Vargas, sou especialista em inovação. Queria fazer uma intervenção em relação a esta discussão aqui sobre o controle. Eu, durante muitos anos, dei aula na cátedra sobre Foucault, da Universidade de Buenos Aires. Eu já sou mais otimista. Se a gente pode entender que o blockchain ele pode se transformar num mega panóptico e um pouco permitir todas as previsões que Harari faz com Homo Deus, Homo Sapiens, né? E realmente se tornar uma coisa brutal, eu já vejo a opção oposta. Eu já vejo a opção quando Foucault enxerga a construção do biopoder e enxerga que o poder é um conjunto de estratégias. Eu já acho que o blockchain permite e dá ferramentas para a sociedade civil se organizar de uma forma melhor e ter ações muito mais efetivas, articulando estratégias micro. Então, eu já estou escrevendo nessa linha e eu realmente sou muito mais otimista em relação a isso, concordo com a colocação aqui do professor Lavandolini. Sobre o tema do controle, uma outra visão que não foi colocada na palestra, que eu também venho trabalhando, estou terminando um artigo sobre isso, a gente vive hoje no Brasil o que eu chamo de uma ditadura ao controle. A
gente acha que os órgãos de controle interno e externo controlam a corrupção e, evidentemente, a corrupção continua acontecendo. Por quê? Porque o controle que a gente tem é um controle do século XX e a corrupção é uma corrupção do século XXI se modernizando a cada dia. Tá? Enquanto a corrupção se moderniza, o controle nosso continua sendo praticamente da época da colônia. Os tribunais de contas, eles não têm como funcionar, porque basicamente olham processos, olham procedimentos, a mesma coisa acontece com o controle interno, que ele deveria prevenir corrupção e a única coisa que ele faz é ser um outro tribunal de controle. E a isso se soma nós outros, né, que virou, na verdade, a grande judicialização da política, e basicamente a gente temos uma sociedade que tem pouca gestão e muito controle. E aí realmente eu enxergo um potencial para o blockchain que não foi colocado nas palestras e que basicamente permitir ter um livre-oração de tríplice entrada. Então ele me permite, além de ter ativos e passivos, ter um recibo com carimbo do tempo, que me permite ter uma auditoria. Na verdade, é uma nova forma de auditoria. Ela acaba com o negócio da Big Four, ela acaba com a auditoria em si, por isso a Reviane e Deloitte estão muito preocupadas e estudando há muitos anos o tema blockchain, porque de fato me permite ter uma revolução na contabilidade, que é uma das coisas mais ultrapassadas. A gente tem esta contabilidade de dupla entrada, ela é uma contabilidade que tem 500 anos, ela foi criada na Itália no século XV, e nós continuamos tendo um mecanismo contábil. Então, provavelmente, o que eu enxergo como uma revolução radical para o setor público, e André colocou isso em parte, em um dos tópicos, mas eu acredito que isso é o mais revolucionário, o mais disruptivo, e o que vai provocar uma redução mais considerável de custo-transação é acabar com o sistema de controle atual e construir uma outra base de controle com forte controle social. Obrigado pela contribuição. Alguém quer fazer algum comentário? Vou abrir para o próximo pessoa que vai comentar. Boa tarde, meu nome é Danilo Casador, eu sou um profissional de segurança da informação, cybersecurity. Gostei muito da apresentação de vocês, parabéns. E penso agora em empreender na questão de alta tecnologia, de inteligência artificial, blockchain, etc. Como todo empreendedor, uma das minhas principais preocupações é a questão de captação de recursos, que é exatamente o ponto que acho que não foi abordado aqui por vocês, que talvez uma questão aberta aqui para mim, como é que vocês enxergam isso? O que eu tenho visto é que blockchain, ou a criptomoeda, tem aberta a democratização da captação de recursos. Eu vejo empresas com boas ideias captando 10, 20, 30 milhões do dia para a noite, ou questão de muito pouco tempo. Mas também tenho visto empresas que simplesmente desapareceram. Então, houve uma captação de recursos e o projeto saiu, ou eles não entregaram, ou era um escândalo, era um fraude. Abrir um pouco aí a questão, democratização, do que a gente falou um pouco, também tem uma questão jurídica, que foi comentado. Como é que vocês enxergam isso? É uma forma bacana de fazer a captação, mas também tem que ter uma segurança jurídica por trás disso, de que aquilo vai estar sendo entregue, enfim, é um pouco do que foi dito aí pelos painéis. Como é que vocês enxergam isso? Eu vou aproveitar e vou complementar rapidinho o comentário dele. Uma outra questão que tem a ver com segurança jurídica, porque atualmente a gente tem o papel do Estado como a pessoa que faz o contrato acontecer, caso ele seja rompido. Né? Já num sistema com blockchain, esse contrato seria um contrato mais inteligente, um smart contract que se auto-executa. Mas aí existe uma questão de o que acontece se esse contrato ele não seguir a legislação local. Como vocês veriam isso? Tem um contrato que ele se executa automaticamente, mas aí depois alguém vê esse contrato não era tão lícito assim. Como é que a gente trabalharia com isso? E aí, só para continuar com a sua pergunta, vou deixar vocês na fogueira. Talvez tenha sobrado para mim essa, né? Que também não é menos difícil que as outras, mas vamos lá, deixa eu tentar apresentar alguns pontos em relação a isso. Em relação à captação de recursos, né, você tem basicamente dois grandes caminhos. Um que é mais vasto, que é da iniciativa privada, né, tudo isso,
em relação a fomento público, através de crédito, eu tenho tido muita atenção na fala da brilhante, da Ana Cristiane, o finalzinho em que ela falou, não cabe ao governo escolher tecnologia A, B ou C ou D. Cabe ao governo estabelecer premissas. Então, por exemplo, não cabe ao governo, uma licitação, dizer que quer comprar um telefone que tem uma armação escrita atrás. Cabe ao governo, estudando fazer uma licitação, para um celular que tenha tais características. Bom, entretanto, eu desconheço experiência no mundo, seja em países democráticos, Estados Unidos, seja em países não democráticos, assim como China, em que o governo não tenha, de fato, feito alguma opção. Assim como o João muito bem falou a respeito do controle, uma opção política e uma opção pública é outra. Claro, aí eu volto para o tema que eu falei, sempre ao risco da captura. Então, cabe a nós exercer esse controle da máquina pública que aparentemente é ineficiente, por enquanto. Então, assim, eu desconheço hoje linhas de crédito específicas para blockchain, por exemplo. Talvez a Alexandre possa conhecer, mas assim, na China, por exemplo, hoje há investimento público maciço em tecnologias que eles consideram fundamentais para o salto tecnológico que eles estão tentando fazer nos últimos 10 anos. Então, eles querem investir em nanotecnologia, em tecnologia no sentido geral, inteligência artificial, enfim, tudo isso. Então, nesse sentido, não sei se é mais ou menos isso, vão ser ocorrências de escolhas públicas. O governo que vai decretar, eu quero investir tantos milhões em tal tecnologia. Ou como a colega falou, a Cristiane falou, eu quero investir tantos milhões em tecnologias que possibilitem com que eu tenha segurança, certificação, enfim, tudo isso. E em relação ao tema da complementação do Lucas, realmente é muito complexo essas relações entre legislações nacionais e supranacionais. Há um movimento que, enfim, com críticas e ressalvas de vários aspectos, sobre o estabelecimento de legislações supranacionais, especialmente em contratos eletrônicos. Porque o servidor está na Espanha, que seja, em Malta, que seja, na Irlanda, que seja, a empresa está na Irlanda, ou a elaboração do aplicativo, o produto entregue no Piauí. Realmente é um tema que vai demandar uma análise de equalização das regulamentações jurídicas, mas que ainda eu desconheço padrões definitivos. Você tem indicações, enfim, regras de direito internacional privado, que não é exatamente a minha área, mas não há regulações uníssonas sobre esse tema. Gente, eu acho que eu vou ter que comentar sobre a neutralidade tecnológica, né? Assim, só para, então, responder à questão do colega que falou sobre crédito para negócios de nova tecnologia, né, sua intenção de investir em negócios inovadores, a gente tem, como o próprio Luiz falou agora, possibilidades públicas e possibilidades privadas, né, linhas públicas e linhas privadas de fomento. Da perspectiva privada, você tem como captar recursos de seed money, venture capital e outros, um anjo investidor, né, formas que o setor privado disponibiliza e são abundantes. Tem aceleradoras de empresas, tem incubadoras de empresas, e essas podem ser públicas também, podem ser privadas, enfim. Da perspectiva do fomento público às novas tecnologias, eu acho que a gente pode segmentar em duas taxonomias diferentes. O primeiro é a compra direta, quando o governo está comprando uma tecnologia para seu próprio uso. Tá? Então, quando a Serpo compra a tecnologia de informação específica através de processos públicos via licitação ou por menor preço ou por qualidade, mas tem trâmites jurídicos muito claros e muito específicos, né? Eles são todos públicos, por competição, menor preço, melhor produto, enfim, como eu já acabei de mencionar. E tem a segunda perspectiva do fomento público, a inovação tecnológica, que é a de você fomentar negócios que não são parados para o governo diretamente, mas porque o governo entende que são negócios que podem gerar retornos públicos interessantes e importantes. Novas tecnologias, como é de
todo mundo, a inovação tecnológica, ela é um driver importante para as nações. Ela gera novos espaços de apropriação de capital, novos espaços de geração de riqueza, ela gera produtividade, ela gera novos empregos, ela gera crescimento econômico. Então, o Estado tem um papel importante para o fomento público no direcionamento de novos negócios. E daí ele pode se utilizar de duas perspectivas aqui, que são seus próprios recursos, que ele pode designar as empresas iniciantes, a gente está comentando aqui as startups, mas tem outros tipos, né, de empresas iniciantes, não necessariamente são startups, estrito senso. O governo pode conceder recursos, ou a fundo perdido, ou crédito subsidiado. Então, são essas as formas que o governo utiliza para direcionar a adoção de tecnologias, o fomento da inovação tecnológica estrito senso. E quando eu mencionei neutralidade tecnológica, é do ponto de vista da seleção do Estado para si. Então, assim, eu concordo plenamente com vocês, com o João, com o Mitch, que toda tecnologia tem em si valores muito específicos e questões políticas também muito claras. Mas o governo tem como premissa para a adoção de tecnologias a si próprio uma definição de que a neutralidade tecnológica é um posicionamento neutro em relação à eleição daquilo que ele está adquirindo. Porque ele não pode, de maneira nenhuma, fazer distorções das tecnologias mais eficientes, porque ele tem um poder grande de compra. E se ele define a eleição de uma tecnologia em detrimento de outra, no seu princípio, ele pode causar distorções muito impactantes nesses mercados, né, na economia como um todo. Então, a neutralidade tecnológica está na eleição da tecnologia, ou seja, o distanciamento, e para isso ele define quais são as premissas. E nesse sentido, esse seu poder de compra grande, com essas premissas e com a definição das ações dos agentes em relação ao que se espera, né, a emenda de um edital de compra pública, ela vai sempre estar definindo da seguinte maneira: eu quero a tecnologia mais limpa para despoluir o Tietê, aquela que vai me economizar o máximo de recursos, aquela que vai me trazer uma despoluição mais rápida e que vai conseguir atingir os meus objetivos num período X. Esses são os parâmetros de um edital público. Portanto, ele é neutro, ele não vai dizer qual é aquela tecnologia que vai ser utilizada. É o mercado que tem que apresentar ao Estado, nesse processo de seleção daquele edital colocado, qual é a melhor tecnologia a ser adotada. E para isso tem outras questões que estão ali por trás, né? Questões de âmbito que o Estado não pode controlar. Então, o direcionamento estatal é nesse sentido. Então, a palavra neutralidade tecnológica pode ter causado uma questão aqui, mas é nesse sentido, no sentido de que a gente tem que tomar um distanciamento em relação à eleição de um paradigma tecnológico a ser adotado, para não causar distorções de mercado. Eu vou tentar encaixar aqui uma última pergunta do Mário. Marielle e PT são pesquisadores e com interesse em inovações tecnológicas. O uso e as consequências. Né? Então, gostaria de levantar um ponto que até agora não foi discutido, é que assim, nós estamos falando de organizações, sociedade organizada, governo, empresas, cidadãos que seguem regras jurídicas estabelecidas. Agora nós temos organizações fora da lei, né? Crime organizado, contrabando, etc. Nós estamos cansados de ver, por exemplo, os ataques cibernéticos, né? Que então, são esses ataques e são pedidos, por exemplo, resgates, né? De dinheiro. E, por coincidência, esse dinheiro é pago em bitcoins, né? Então, essas tecnologias podem ser utilizadas no sentido de fortalecer essas entidades fora da lei, no sentido de dar legitimidade às transações por elas efetivadas através do uso de recursos como Bitcoin ou moedas criptográficas e outras possibilidades advindas dessas tecnologias. Então, como é que a sociedade organizada pode se contrapor a esse tipo de uso da tecnologia? Vamos abrir primeiro para a mesa aqui, para ver se alguém está disposto a comentar.
E aí você levanta uma, daí na outra mão, tem outra bola e aí de repente você quer acrescentar alguma coisa? Pega o microfone, senão a gente não vai entender. Obrigado. Meu nome é Manuel Belém, eu trabalho com educação. Eu tenho uma dúvida. Quando vocês falam em tecnologia, na verdade, acho que existe uma pequena confusão. Quer dizer, blockchain é, de fato, um operador matemático. Não é? Então, assim, que pode rodar numa plataforma tecnológica, pode rodar em cima de um pedaço de papel de pão, e tanto faz. Não é? Eu acho que é um equívoco imaginar que o Estado ou alguém pode intervir. É como se você dissesse o seguinte: nós vamos escolher multiplicar e não somar, como operador matemático privilegiado. Então, eu não sei se eu estou fazendo uma confusão muito grande, ou eu acabo não entendendo isso, porque não é uma opção do Estado intervir nisso. O Estado pode ser usuário de uma plataforma se ele quiser, porque ele não está sendo convidado e nem está sendo necessário para intermediar o uso dessa mineração, dessa busca de uma chave pública democratizada. Né? Então, assim, eu de fato não consigo entender essa forma de colocar. Quer dizer, não tem cabimento. Dólar serve para comprar cocaína em qualquer lugar, dólar serve para comprar arma em qualquer lugar. Quer dizer, não é isso que estimula absolutamente nada. Né? Quer dizer, a moeda não ser franqueada não tem problema nenhum. Então, assim, ou eu estou absolutamente equivocado, mas eu queria um esclarecimento aí de vocês, se vocês pudessem me ajudar a entender isso um pouquinho melhor. Obrigado. Vou falar enquanto eu volto aqui. E pelo menos a questão de usar a moeda Bitcoin para fazer uma operação ilegal é um ponto interessante, que o dinheiro também serve. Né? Então, hoje em dia, exceto algumas transações identificadas no DOF, no TED, que seria talvez proibido de fazer uma transação mais ilegal. O Bitcoin, com certeza, possibilita que isso aconteça numa escala mais mundial. Né? Você pode sofrer um ataque de um vírus russo e ter que pagar em Bitcoin para eles, sem você nunca ter saído da sua casa. Né? Então, não sei se alguém pegou os ransomwares da moda aí, mas você aparece lá, aparece uma carteira Bitcoin e você tem que depositar um dinheiro lá para eles liberarem sua máquina. Então, existe essa questão, mas eu vou deixar a segunda parte para vocês comentarem da questão de como que o governo trata uma tecnologia que com certeza, um protocolo matemático ele é completamente independente de uma regulação. É impossível de regular uma forma de se fazer um cálculo. Né? Mas como a gente ataca isso do ponto de vista de política pública. Então, só para a gente... E essa vai ser a última, então eu vou pedir para todo mundo já responder, já fazer suas considerações finais, que a gente vai encerrar em seguida. Eu vou tentar ser bem sucinto. Eu concordo se a gente estiver falando de Bitcoin especificamente. Né? Não, se a gente estiver falando de Bitcoin especificamente, eu concordo inteiramente com você. Eu posso pagar em dólar, eu posso pagar em real, eu posso pagar em rublo, eu posso pagar em Bitcoin. Cometendo atividade ilícita ou fazendo atos de qualquer maneira. Estou falando blockchain, da estrutura de blockchain, de fato. Né? E aí o governo pode fomentar ou não fomentar, ele pode assumir que aquilo é um caminho para a evolução de um serviço público, ou não assumir que aquilo é um caminho de serviço público. E ele acaba, de uma forma ou de outra, intervindo nesse caminho da tecnologia em si. Não estou falando do ativo Bitcoin, estou falando da blockchain especificamente. Com a sua colocação, bem compreendido, eu sempre lembro do exemplo de um professor meu que ele fala: e se nós, um prefeito, criasse uma lei revogando a lei da gravidade? A lei, Câmara de Vereadores votou. Artigo 1º está revogada a lei da gravidade. A lei da gravidade estaria revogada? Bom,
Óbvio que não. Entretanto, não é pouco crível a capacidade de controle do Estado da nossa vida. E aí, quando eu falei de democratização da regulação, você tem toda a razão. Pode ser que realmente seja algo que não seja regulável, digamos assim. Entretanto, o Estado e a experiência da humanidade comprova isso, possui uma capacidade inimaginável de exercer controle sobre qualquer aspecto da nossa vida. Seja desde algo que seja dentro da nossa consciência, como aspectos religiosos, até algo que acontece no seu quarto. Então, não duvidemos da capacidade do Estado de exercício sobre nossas vidas. Mas, enfim, não sei se... não necessariamente é maléfica, nem necessariamente maléfica. Eu queria aproveitar aqui no sobre o Estado, então não vou poder dizer muita autoridade, né? Então eu fico aqui na minha. Mas eu queria falar a respeito, voltar essa questão do controle. Eu acho que uma maneira, eu concordo, tem aspectos positivos e negativos aí, certamente você, como quero aqui de maneira alguma no contrato social, a visão pobresiana. Né? Agora, eu acho que uma maneira criativa de a gente lidar com diminuir o risco de controle excessivo é você garantir o enforcement, a aplicação. Né? Vou pegar aqui um caso que está aí na mídia, não sei o que e tal, que foi o motivo aí do saco aí do presidente aí que liberou geral, desculpe a franqueza, as multas do IBAMA com relação à questão ambiental. 5% das multas são pagas. Isso não é só para o brasileiro, não. No alemão, com quem eu trabalhei na UFMG, disse que também na Alemanha não passa de 10% as multas que são pagas na área ambiental. Se os alemães não conseguem pagar mais 10%, será que a gente no Brasil com 5% está bom? Eu acho que está. Nessa regra está. Agora a regra é ruim. O indicador é péssimo. Né? Agora, se nós tivéssemos um enforcement garantido, uma aplicação do que está feito ali, com certeza isso ajudaria muito. Né? E já que eu falei de Durkheim, talvez até muitos professores da Unicamp vão estar meio chateados, né? Porque ele não é progressista, etc. Mas Durkheim dizia o seguinte: mais importante que você punir o infrator é você garantir que a sociedade aprenda com a punição. Então, nesse caso, o enforcement é fundamental, eu acho. Justamente. Então, mais do que você criar novas coisas de controle, você, eu acho, pensando em inovação aberta, compartilhamento, onde você está aberto, a falha faz parte do processo, é você incorporar essa nova mentalidade e garantir que realmente a gente tenha uma aplicação. Então, quais são os meus incentivos para colaborar? Aqui eu colaboro porque eu vou ganhar provavelmente mais do que se eu ficar pensando na minha caixinha sozinho. Mas, ao mesmo tempo, na medida que eu exponho mais, eu infrinjo algumas leis que a nossa sociedade diz que não são próprias de infringir, eu também não vou ter os contra-incentivos. Né? Então, certamente, eu acho que se a gente conseguisse criar um blockchain que garantisse o enforcement e que nos envolvesse, talvez até garantisse mais trabalho, porque muitos de nós vão perder nossos trabalhos, porque não vai ter contrato, não vai ter controle, etc., se o blockchain estiver aí. Isso está claro, isso vai acontecer não só com essa tecnologia, com todas as tecnologias que estão aí. Né? Mas, certamente, eu acho que esse é um caminho de a gente poder abordar de maneira mais positiva essas oportunidades que estão sendo colocadas. Bom, acho que eu vou seguir para o encerramento aqui do evento. Eu queria agradecer primeiro a presença de todos aqui, os palestrantes que convidaram na mesa. Foi uma discussão muito interessante. Acho que essa discussão está só começando, principalmente toda a questão de blockchain, políticas do próprio blockchain. Eu queria agradecer ao pessoal do IPT, principalmente o pessoal técnico do IPT, por ter cedido o espaço para a gente conseguir fazer esse evento aqui. Foi realmente muito bom, o espaço atendeu completamente o que a gente queria. Agradecer também à Universidade de São Paulo, a Escola Politécnica, pela oportunidade de realizar esse trabalho. E agradecer também a todos os participantes do SESC, todo o pessoal do SESC que faz toda a parte por trás para fazer tudo isso funcionar. E só para fazer um breve encerramento aqui, né? Essa discussão de blockchain, ela com certeza vai mudar o que a gente entende como confiança. E para pegar a questão do IBAMA, das multas, se a gente paga só 5% das multas, um smart contract, que seja
auto-executável a partir do momento que existe uma evidência de que algo não foi cumprido, o dinheiro é debitado da conta da empresa, não existe mais uma discussão de se vai ou não ser pago, a empresa pega aquele dinheiro automaticamente. Seria uma forma de garantir um imposto de talvez 100%, que talvez não seja exatamente muito bom também ter um imposto de 100%, a gente vai ter que discutir isso. Só para comentar, os certificados de participação do evento eles vão ser gerados online, então no mesmo endereço que vocês usaram para fazer a inscrição, vocês vão acessar novamente, vocês vão ter acesso ao certificado. E eu queria convidar todos para continuar com essa discussão no site do SESC. Então a gente tem um site www.sesc.poli.usp.br, tem uma postagem sobre esse evento, todas as palestras os PowerPoints que foram colocados aqui vão ser disponibilizados lá. O vídeo que a gente está gravando também do evento também vai ser disponibilizado nas plataformas do SESC. E eu queria convidar todo mundo a continuar essa discussão lá, a gente não consegue continuar o dia inteiro aqui, a gente pode continuar online. E agradecer a todos de novo pela presença. E obrigado, então. Obrigado a você.